não disse que nós temos que viver desconectados de passado e futuro, não é isso. É inevitável que nós estamos aqui porque há passado e porque temos pensamento e conhecimento e coisas que aconteceram antes. E é inevitável para viver que nós vamos planejar e, portanto, há momentos em que nós temos que considerar o futuro. Isso é óbvio. Né? O que eu disse é que o apego ao passado ou ao futuro é a origem do sofrimento. Por que você se deixa arrastar pelo passado é que você sofre, por exemplo, de culpas ou remorsos. Por que você não para de pensar no futuro, você sofre de ansiedade. Você tem que ser senhor de sua mente, e para isso serve a prática de meditação. Quando é necessário, você tem que ser capaz de desconectar. Se você tiver esta habilidade, livrou-se das amarras do passado e das expectativas do futuro. É esta liberdade que nós estamos procurando com o nosso treinamento. O treinamento de meditação aponta para a liberdade da mente e para ser senhor de sua mente. Ser capaz de lidar com a mente sem problemas. Esses dias minha esposa me perguntou: você vai fazer uma palestra, eu sei que você não prepara, aí você vai lá e pega o microfone, você não tem medo, receio do que pode acontecer? Eu disse: não, porque eu não penso nisso. Desde que eu não penso, não tem problema, eu posso sentar. Se eu sei o assunto, basta começar. E as associações de ideias virão, porque eu não estou perturbado por elas. Não estou perturbado por expectativas nem ansiedade. As pessoas que estão ouvindo estão me informando como a palestra vai. Estão me dizendo o que querem ouvir. Se eu não pensar nada, estarei receptivo sobre o que aquele público pode ou precisa ouvir. Então, o fato de não planejar, nesse caso específico, é muito bom. O fato de não pensar no que vai acontecer é extremamente tranquilizador, porque não me gera nenhuma ansiedade. Do outro lado, estou pescando do passado, uma multidão de referências, sem dúvida. Elas estão na minha memória, na minha mente. E são estas conexões que eu estou entregando. Então, uma palestra, na verdade, é uma simbiose, um processo de troca. E se você pega um texto, escreve e lê, me digam, não é chato? Por quê? Porque não tem conexão. É isso que acontece. Se você vai fazer uma coisa amanhã que você precisa planejar, planeja. É evidente que você precisa pensar sobre ela e fazer o planejamento. O que eu recomendaria para uma pessoa ansiosa? Pegue um papel e escreva. Amanhã, tal hora, isso. Né? Faça a sua agenda. Depois, deixe o papel de lado porque é para amanhã. O que você tem que fazer hoje, faça hoje. Uma das coisas que você entende quando está trabalhando no monastério é: não pense, apenas faça. Você tem uma tarefa para fazer, faça a tarefa. Se você se sentar e disser assim: que chata a tarefa, que trabalhoso isso, quando é que isso vai acabar? Se você pensar sobre essas coisas, elas vão perturbar, você não fará bem. Você tem que realmente fazer. Normalmente as pessoas, por exemplo, não realmente comem. Uma vez eu tive uma experiência de estar num retiro em que você tem que comer em silêncio com determinadas regras que obrigam a tomar consciência do que está fazendo. Inclusive
não colocar duas coisas na boca ao mesmo tempo. Primeiro, arroz. Larga a tigela, pega outra tigela, pega feijão. Coloca na boca. Uma de cada vez. Tudo tem que ficar completamente limpo no final. A água com que você lava as suas tigelas, com água quente, no próprio lugar onde você está sentado, é bebida no final. Aí você oferece e diz: a água com que lavamos nossas tigelas tem o sabor do néctar celestial. Nós oferecemos aos famintos para que fiquem saciados e bebem, de modo que não há pratos para lavar depois, não há restos, não há nada. É um processo, um treinamento zen de consciência. Mas eu estava ao lado de um homem e ele começou a chorar. Aí, no intervalo, eu o levei para fora, para não ser um retiro de silêncio. Eu sentei e perguntei: há algum problema? Você quer me contar? Ele disse: não, monge, é só que eu tenho 40 anos e eu percebi que nunca tinha comido na minha vida. Nunca realmente comi. Eu estava sempre pensando em outra coisa. Adquirir a consciência de realmente fazer uma coisa no momento que ela tem que ser feita direito, o que inclui fazer um planejamento, realmente fazer um planejamento de verdade. Mas ser capaz de botar a cabeça no travesseiro e dormir sem pensar no dia de amanhã. Não é? Eu tinha a experiência de deitar na cama e minha esposa dizia: amanhã nós temos que... Eu juro, não. Absolutamente. Amanhã eu não sei. Eu posso morrer hoje de madrugada. Portanto, agora a gente dorme. Amanhã, você deve ter escrito no papel, a gente tem agenda, etc. E pronto. Amanhã é amanhã. Se eu morrer de madrugada, pensar sobre amanhã terá sido inútil. O planejamento já foi feito antes. O que adianta me preocupar? Se vocês pensarem sobre isso, pensem bem. Eu estou falando para uma plateia de pessoas condenadas à morte. Não é verdade? Tem alguém aqui que não esteja condenado à morte? É só uma questão de tempo. Então, você quer parar para pensar sobre tudo? Não vai conseguir dormir de noite. Não é? Porque é certo, absolutamente certo. Somos condenados à morte. Não existe registro de ninguém que tenha sobrevivido. Ninguém. E, portanto, estamos tranquilos quanto a esse respeito, como qualquer condenado à morte. Dostoiévski tem uma passagem muito bonita num livro dele, acho que é Recordações da Casa dos Mortos, em que ele é condenado e vai ser enforcado. E naquele momento, ele diz assim: nada purifica tanto a mente, limpa tanto a cabeça, como a visão do cadafalso. Porque ele é perdoado no último momento. E ele percebe que nos últimos minutos ele tinha uma mente límpida, clara, atenta. Tudo tinha perdido importância. Mas se você realmente pensar a esse respeito, na inevitabilidade de sua morte, sua vida vai ficar clara. Porque nós deveríamos saber o que fazer no dia de amanhã, como viver, se afinal de contas somos condenados à morte. E portanto, o que vale a pena fazer? É simples. Basta pensar: eu vou morrer, se fosse meu último dia eu faria isso ou não? E aí você sabe o que vale a pena fazer. E se alguém quiser brigar com você, você não diz nada, porque não tem importância, não tem nenhum significado.
aquilo que está acontecendo. É como dirigir no trânsito, né? Tem significado real o que está acontecendo? Nenhum. Tudo vai ser esquecido. Então, há outras maneiras de viver. Por isso, quando a gente vê os monges dentes ainda dando risada, ou coisa assim, né? A gente acha meio estranho, mas depois da repetição de muitas vezes desse tipo de pensamento e de praticar meditação e tudo mais, a perspectiva da vida muda. E daí, dar risada tem todo sentido. Tem uma historinha para terminar essa pergunta tão interessante, que é um famoso conto zen. Um homem vem correndo fugindo de um tigre e cai na beira de um precipício e consegue se agarrar num arbusto. O tigre fica em cima, rosnando, esperando por ele. Ele, agarrado no arbusto, olha para baixo, tem outro tigre lá embaixo. Ele olha para o arbusto e tem um rato branco e um preto. Os dois estão roendo as raízes do arbusto. Mais cedo ou mais tarde, ele vai cair. Então, ele vê que o arbusto produz belas frutas vermelhas. Ele estende a mão, pega uma fruta e coloca na boca. Ah, deliciosa. Acabou a história. Vamos ver. O tigre em cima é a vida correndo atrás de você. Lá embaixo, a morte lhe espera. É inevitável. O rato branco e o rato preto são dia e noite. O tempo que inevitavelmente transcorre, que vai cortar as raízes do arbusto e vai derrubar você. Mas tem frutos vermelhos doces para serem comidos. Na verdade, é a situação de todos nós. Vocês sabem que vão cair. Todos sabem. A pergunta é: vocês estão aproveitando os frutinhos vermelhos? É que isso que é a vida.